Certo. Eu sou formada em eletrônica, por incrível que pareça, no segundo grau, e administração de empresas no ensino superior. E foi por conta da eletrônica, na verdade, que eu comecei a trabalhar no aeroporto. Eu fiz um processo seletivo para uma vaga de estágio no Galeão, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e fui selecionada. E foi assim peculiar porque eu passei a conhecer o aeroporto. Eu nunca tinha andado de avião até então eu nunca tinha estado no aeroporto. Eu passei a conhecer ele por onde o passageiro não passa. Eu ia para as subestações, que ficavam vários níveis abaixo do terminal, subestações de elétrica nas pistas de pouso e decolagem. E quando eu passava para fazer a manutenção eletrônica lá, eu via aquelas luzes, aquelas coisas dos aviões, eu já ficava muito encantada com aquilo. Boa noite, Natália Duarte. Como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma E satisfação muito você, como grande. está? Eu estou bem, graças a Deus. É uma satisfação muito grande poder ter você aqui, né, nessa nossa campanha de Mulheres na Aviação e mostrar para as pessoas o quanto é importante, né, o acesso das pessoas para serem profissionais da aviação e como é legal, né, ver como que com o passar dos anos as mulheres começaram a tomar um espaço bacana na aviação, ocupando cargos importantes, né, em gestão de empresas, nas áreas técnicas, né? Alguns vídeos que a gente publicou até hoje falam bastante sobre como as mulheres têm se destacado, né, em cargos da aviação. E hoje nós temos a grande oportunidade, a grande satisfação de receber você, que é uma especialista em gestão de aeroportos e SGSO, não é isso? Isso, eu que agradeço, Regis, aí a oportunidade de participar do seu canal aqui no YouTube. Tá indo muito bem, meus parabéns. E Obrigado. é um prazer realmente poder ser uma das escolhidas aí entre as tantas mulheres importantes no setor para poder falar um pouquinho sobre a área. Obrigada. Legal. Aí, então, aproveitando, né, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, né, a sua formação, né, eu já sei que você é do Rio de Janeiro, né, mas eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, né, os desafios de carreira que você teve. Certo. Eu sou formada em eletrônica, por incrível que pareça, no segundo grau, e administração de empresas no ensino superior. E foi por conta da eletrônica, na verdade, que eu comecei a trabalhar no aeroporto. Eu fiz um processo seletivo para uma vaga de estágio no Galeão, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e fui selecionada. E foi assim peculiar porque eu passei a conhecer o aeroporto. Eu nunca tinha andado de avião até então eu nunca tinha estado no aeroporto. Eu passei a conhecer ele por onde o passageiro não passa. Eu ia para as subestações, que ficavam vários níveis abaixo do terminal, subestações de elétrica nas pistas de pouso e decolagem. E quando eu passava para fazer a manutenção eletrônica lá, eu via aquelas luzes, aquelas coisas dos aviões, eu já ficava muito encantada com aquilo, né? Depois de 4 anos e meio ali de experiência na área de manutenção, planejamento de manutenção, liderava umas 4 equipes na empresa nessa época, né? Foi bem desafiador e bem bacana. Eu tive a oportunidade de entrar na equipe administrativa da obra de ampliação do aeroporto internacional, na construção do pier, do novo pátio. Essa oportunidade me fez chegar mais perto da operação mesmo do aeroporto, porque eu tinha que lidar com a área de segurança operacional, eu tinha que lidar com a área de engenharia, com operações, para entender que era uma obra diferente. A gente não estava entrando num terreno para fazer uma construção, a gente estava entrando num aeroporto que não poderia parar de funcionar e que aquela obra não poderia impactar de maneira alguma nessa funcionalidade do aeroporto. E aí que eu fui conhecendo como funcionava a segurança, como funcionava a operação, o terminal e o que era feito na obra que poderia ter algum tipo de impacto nessa área. E felizmente, ao final da construção e da entrega do Pier em 2016, eu tive a oportunidade de fazer parte do time de segurança operacional do Rio Galeão. Isso, para mim, foi ótimo,
porque eu pude realmente trabalhar com uma pessoa que, uma não, na verdade, 3 pessoas que tinham muita experiência na área, porque já eram oriundas ali da Infraero, que, né, administra os aeroportos do país há muitos anos, e aprendi muita coisa bacana e fui ganhando experiência, conhecimento, lendo as regulações, né? Cuidei do manual de operações do aeroporto assim que eu entrei na área de segurança, então isso ajuda a abrir os horizontes também. Eu acho que para quem quer entrar no setor, quando a pessoa lê o manual de operações, ela consegue ter uma visão macro do que é realmente a funcionalidade do aeroporto, onde cada setor se conecta e se auxilia, a manutenção, a emergência, a operação, a segurança operacional, isso é muito bacana. E eu tive essa oportunidade, isso ampliou a minha visão e facilitou muito quando eu entrei realmente nas atividades de segurança operacional no Galeão. Então, falando bem rapidamente aqui da minha história, foi basicamente isso. São 10 anos já trabalhando em aeroporto e eu tive o prazer e a oportunidade de ver isso em escalas e visões diferentes, né, em posições diferentes para conseguir entender o aeroporto como um todo. Então, eu gosto muito do que eu faço, da área que eu trabalho, isso me traz brilho nos olhos mesmo. Eu acho que quem é do seu canal aqui, seu seguidor que é só entusiasta, ainda não participou de algum processo, ou não trabalhou na aviação, olha, se você for, e a gente costuma dizer que o mosquitinho da aviação pica você, esquece, porque você vai se apaixonar e aí pode estar num passeio de férias, vai passar um avião no céu e você vai querer olhar e vai ficar encantado. É viciante, né? O setor ele é muito viciante. Não, com certeza. Parabéns pela carreira, né? Eu acho que é muito legal assim, a gente poder encontrar pessoas, né, que têm ocupado cargos de destaque na aviação. E me chama muito a atenção do seu cargo, né, do seu destaque, da sua carreira na aviação, porque eu tenho acompanhado alguns artigos que você publica nessa área de SGSO em algumas redes sociais, né, no LinkedIn mesmo, né, tem alguns artigos muito interessantes que você publicou recentemente sobre SGSO em aeroportos. Eu gostaria que você desse uma ideia, né? Como a minha área é mais a área de gestão de empresas aéreas, eu não tenho tanto foco no SGSO de um aeroporto, né? Então ia ser muito legal você explicar assim o que tem de diferente, né, no SGSO de aeroportos. A gente costuma brincar, né? Brincar não, mas explicar que são 3 seguranças, né, no aeroporto. Muita gente confunde, acha que segurança operacional é segurança do trabalho, ou acha que a gente é quem cuida ali dos vigilantes e das câmeras, né? E no aeroporto existem 3. A segurança do trabalho, que foca especificamente em pessoas, né, nas atividades acontecerem de maneira segura para a proteção das pessoas. A segurança que a gente costuma falar que é a AVSEC, né, que é o security, que cuida da parte do patrimônio, para proteção do patrimônio, contra atos ilícitos, e a segurança operacional, que realmente é que cuida para que a operação aconteça de maneira segura, né, para que o passageiro ele consiga chegar no aeroporto, embarcar na aeronave, pousar no destino dele sem nenhum problema, sem nenhuma ocorrência, sem nenhum dano nem a ele, nem a aeronave, nem a quem está no entorno no atendimento, né? Então, eu acho que o principal conceito de gravar em relação à segurança operacional é isso, é que ela complementa a segurança do trabalho e o security, mas com uma visão voltada realmente para a operação do aeroporto, né? E ela se baseia em 4 pilares principais, que é gerenciar os riscos de toda essa operação, né? Eu costumo falar com os amigos que são só passageiros, já nunca trabalharam na aviação, se por acaso durante uma viagem de trabalho ou de turismo, se eles já se perguntaram para onde a mala deles vai, como que faz para entrar no avião, assim, coisas que normalmente passa, a gente vê como funciona, e se eles se perguntam, e eles falam, nossa, Natália, é verdade. Eu chego, eu entrego meu bilhete, eu despacho minha bagagem, eu entro no avião. O máximo que eu já me perguntei é ali o que são aquelas luzinhas que ficam na pista, principalmente quando está de noite. E eu falo, pois é, tem muita coisa que acontece
para um avião ir para a ponta de uma pista, na cabeceira de uma pista, e ele decolar e ir para um destino, né? Então, a segurança precisa gerenciar tudo isso que acontece, os riscos dessas atividades, para realmente que elas acontecerem de maneira segura. Além disso, um outro pilar é a qualidade, a garantia, né? A garantia da segurança operacional, que é justamente auditar, verificar os processos, ver se eles estão acontecendo de maneira adequada. A gente tem a promoção da segurança, que é fazer com que os outros conheçam como que ela funciona, de que maneira você pode contribuir para que isso ocorra da melhor forma possível, né? E tem também uma parte que é mais empresarial, que fala sobre objetivos, metas da organização frente à segurança operacional. Então, tem esses 4 pilares, eles se ramificam de uma maneira bem espaçosa, vamos dizer assim, tem bastante coisa por baixo disso, mas eles são os principais, até para você conseguir entender onde você se encaixaria melhor dentro do processo, porque se complementam, mas são diferentes, né? Então Porque bem não deixa de bacana. ser uma empresa, né? Um aeroporto, ele é uma empresa, né? E sendo uma concessão, ele tem que dar lucro, né? Houve um investimento, né, de um setor privado e com o governo, eventualmente algumas parcerias, mas ele tem que dar lucro, né? Então, a eficiência operacional de um aeroporto é uma coisa muito importante. O aeroporto que você mencionou, o aeroporto do Galeão, um aeroporto extremamente complexo, porque além de ser um aeroporto muito movimentado, ele é um aeroporto internacional. Então, você tem que cuidar dos atos de interferência ilícita, né, no lado terra, direto à parte de security, tem que estar muito antenada, né, tem que estar muito bem preparada. No lado ar, você vai ter o pessoal muito preocupado com aeronaves, né, a questão de não bater a aeronave, receber as aeronaves, preservação, né, não deixar danificar os FODs, né, que não danifiquem as aeronaves. Então, administrar a segurança do lado ar é muito importante, porque você vai evitar qualquer dano nas aeronaves, né? E a mesma questão de administrar concreto, né? Porque administrar uma obra de engenharia civil, o aeroporto é basicamente um mundo de concreto, né? Então, escoamento de chuva, rugosidade de pista, obra, né? Compactação do solo, coisas de mesmo a própria textura, a densidade do concreto nas cabeceiras tem que ser reforçado, né? Ele é um concreto protendido, não é isso? Sim, o Galeão ele tem essa especificidade, né, em relação a uma das pistas que é de concreto protendido, né, que é a maior pista de pouso e decolagem que opera avião comercial no Brasil. Ela tem 4 quilômetros. Então, realmente, tem muito detalhe, muita coisa que precisa ser vista. A segurança operacional, na verdade, ela não é um setor, né? Ela é um sistema. A SGSO é Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. Ela envolve a manutenção, porque se você não tem uma boa drenabilidade de uma água da chuva, a pista fica escorregadia e isso pode trazer risco para a segurança operacional. Se você faz um recapeamento na pista que não é adequado e solta algum tipo de detrito, isso pode vir a ser sugado pela turbina de uma aeronave ou lançado em alguma direção e trazer algum dano. Então, todas as atividades que tem para um aeroporto ser operado, elas precisam trabalhar em prol da segurança operacional, né? E você falou uma coisa muito importante em relação à lucratividade de uma empresa. De fato, a gente costuma dizer que é o dilema da segurança operacional, né? Não pode ser nem 100% seguro a ponto de não conseguir operar e você não ter recursos, mas a gente também não pode estar só olhando para os recursos e não ter um aeroporto seguro. Então, essa balança ela precisa estar equilibrada para que realmente você consiga ter a lucratividade que é esperada, mas também ter a segurança, a confiabilidade de quem voa ali, né? Se você Com não tem um certeza, aeroporto seguro, a companhia aérea não vai querer voar ali, muito menos o passageiro. com Então, é certeza. importante trabalhar nesse sentido. E eu cito para você um exemplo de experiência própria minha vivida, né? Então, certa feita, eu estava no aeroporto de Frankfurt, era dezembro de um ano desses aí, no passado, e eu estava indo para Paris,
né, a trabalho. E o aeroporto de Paris estava em greve. Os controladores do aeroporto, os controladores de tráfego estavam em greve. Então, quem vinha de Frankfurt ou de qualquer lugar para Paris estava super atrasado os voos, né? Estava assim com 4 horas de atraso em média. Era dezembro, então tinha neve, muita neve do lado de fora do aeroporto de Frankfurt. Eu digo isso porque aeroporto é uma coisa que as pessoas não fazem ideia da quantidade de coisas complexas que rolam no aeroporto. Então você imagina, o aeroporto de Frankfurt, com neve do lado de fora, o pessoal lavando com álcool, com aquele álcool que tira o gelo das aeronaves, né? E aí a parte que eu estava do aeroporto estava com um problema de calefação e eu estava sozinho. E eu só me dei conta que eu estava morrendo de frio, eu estava com muito frio, sozinho numa parte que a calefação estava com defeito, né? Aí quando eu me toquei daquilo, eu peguei e fui para uma área que eu mudei, né? O meu portão não ia embarcar nas próximas 2 horas, né? Acho que eles desligaram a calefação, eu fiquei lá. Aí eu fui para outra área para poder ficar um pouco mais aquecido, né? E quando finalmente o avião decolou, né, com super atraso, de Frankfurt para Paris, tinha uns coelhinhos andando. Só que você olha para a janelinha assim, aí você vê uns coelhinhos andando na neve assim, né? Eu pensei, olha o FOD aí, o candidato a FOD, né? Então você vê, Nossa! tanta coisa complexa que existe no aeroporto e a gente não se dá conta, né? Então quando você vive umas certas situações assim, né? Poxa, imagina, eu vendo um coelhinho andando e vários coelhinhos andando. Coelho é tipo rato, né? Na Alemanha, né? Enfim, fica nas tocas ali, né? E é um risco, né? Imagina, né? É Acabou um que eu acho que esse risco. risco controlado, né? Porque eu nunca tinha É o famoso visto. risco da fauna. Pois é, eu nunca tinha visto coelho andando em aeroporto nenhum, né? Quando eu vi aquela neve, todo aquele rastrozinho, aí você vê o coelhinho ali assim, né? E coelho, né? É, Imagina. quando você vai. Nossa, e num aeroporto grande, né? Super Porque grande. aqui no Brasil, você até tem alguns exemplos de aeroportos que você consegue ver a presença de animais, mas são aeroportos regionais, menores, que às vezes não tem um cercamento totalmente adequado. E aí você, de vez em quando, vê uma capivara, né? O capivara, acho que é o vencedor aqui no Brasil, né? Tem muita. Os aeroportos são por terem que ser afastados, né, idealmente afastados da cidade, eles costumam ocupar áreas próximas de áreas pantanosas, próximas de lagoas, e isso atrai muito desse tipo de animal, né? Então Com é mais certeza. comum ver em aeroportos no interior. Eu te cito um Tanto que outro por eu fiquei exemplo. realmente espantada. Pois é. Eu te cito um outro exemplo. A gente teve no passado, na Trip Linhas Aéreas, né, a qual eu fui responsável técnico por 14 anos, a gente teve uma vez um Capivara Strike. Imagina, é muito fácil você ter Bird Strike, mas eu nunca podia imaginar que eu ia ter um Capivara Strike. Eu tive que reportar isso para a ANAC, né? Que a gente teve uma aeronave que ela, quando foi pousar, ela sofreu um Capivara Strike e ela teve que voltar para ser reparada. Era um jato Embraer, um 75 novinho, tinha 40 horas de uso desde novo, tinha acabado de tirar da fábrica, eu que fui receber a aeronave na fábrica, e aí, pousando em Rondonópolis à noite, ele pousou na capivara. Acho que nem se você prendesse a capivara no meio da pista, ela não ia ficar ali parada, né? E eu não sei que cargas d'água que a capivara entrou ali, né? O avião passou por cima, não dá para ver também, né? Quando ele pousou, a chapa de baixo dele foi só comendo a capivara, assim, sabe? Estraçalhou o bicho assim. E o reparo teve que ser feito na fábrica da Embraer. Então a aeronave voltou, né? Ela foi de translado para Gavião Peixoto, onde eles substituíram as chapas, né? Foi feito pelo próprio fabricante, em garantia, né? Uma situação assim terrível. Imagina, Capivara Strike. Só comigo acontecem essas coisas. Né? Então, isso é uma das coisas que vai aí a favor do que eu comentei antes, quando eu falei que as áreas elas se relacionam, né? Uma área de manutenção, ela precisa trabalhar para um bom cercamento da área operacional, principalmente por conta da entrada de animais, né? Só que eles trabalham em conjunto com a equipe de security, porque a equipe de security também precisa que o cercamento do aeroporto esteja adequado para evitar a entrada de pessoas, né? Entrada inadvertida de pessoas que possam ter ou não é, a intenção de cometer um ato ilícito, né? Porque o que eu vejo muito nos aeroportos é que a maior parte das invasões de pessoas, na verdade, não são para ato ilícito, são para buscar uma pipa ou um balão que caiu. Às vezes a pessoa tem um cachorro e tem um buraquinho na cerca e o cachorro entrou no aeroporto, meu cachorro, e a pessoa vai lá
e pula para poder buscar. Então, a maioria assim, das incursões, né, que tem de pessoas numa área operacional são de intenção pessoal, assim, não de intenção ilícita. Que bom, né? Mas ainda está errado. Mas é bom saber que também a gente não tem no Brasil tanta preocupação de pessoas querendo entrar no aeroporto para realmente fazer mal a outras pessoas, né? Não, com Isso é uma certeza. coisa que Cachorro em tranquiliza um pouco a aeroporto, gente. cachorro em pista, nossa, é mais frequente do que a gente imagina. Uma vez eu estava com o pessoal para chegar em Belo Horizonte à noite e eu estava na cabine acompanhando com os pilotos, né? Então a gente estava na frequência da companhia, várias aeronaves chegando para Belo Horizonte à noite e aí um cachorro na pista fechou o aeroporto. Até os caras conseguiram pegar o cachorro e tirar da Se pista. não tiver uma pista secundária para você migrar o tráfego de aeronaves, realmente tem que ser fechado. Pois é, aeroporto da É por Pampulha, isso né? que Uma pista normalmente, principal. verdade, assim, por isso que em situações de obras em pista, você sempre tem que, aí durante um processo de segurança operacional, que você faz uma análise de risco, você sempre tem que considerar situações de impraticabilidade da outra pista que está em uso. E considerar questões de, se a outra pista tiver problema, em quanto tempo eu abro essa que está em obra? Eu abro por completo? Eu abro parcial? Eu consigo colocar uma sinalização a tempo para também trazer segurança para um pouso ou a decolagem de uma aeronave? Ou realmente vai ter que desviar para o aeroporto mais próximo que tenha capacidade de atender a categoria da aeronave que está pousando ou decolando dali, né? Então, tem muita particularidade realmente na operação de um aeroporto. E quando você tem um aeroporto compartilhado com bases aéreas, você até tem um desafio um pouco maior, porque a base aérea ela troca muito de pessoal mesmo, dos soldados, das pessoas que estão ali trabalhando, eles têm muito rodízio, e aí para você levar um treinamento de segurança operacional para todas as pessoas que estão ali para dizer, olha, vai chegar um cachorrinho aí na base aérea, mas você não pode alimentar e deixar ele entrar, porque lá na pista ele pode causar um dano numa aeronave. É um ambiente diferente, né? O soldado que está ali, que trabalha só na portaria, apesar de ele estar numa base aérea, às vezes ele não tem noção do impacto que uma ação dele ali na portaria pode trazer para a aviação. Então, segurança operacional é um trabalho de formiguinha mesmo. Você vai usando a promoção, como eu falei, que é um pilar, para ir divulgando essas informações e fazendo com que as pessoas tenham essa cultura, né, essa consciência em relação à operação e à segurança da operação, inclusive. Não, com certeza. Esse exemplo que eu estava falando de Belo Horizonte, à noite, imagina, o pessoal super vigilante, né? Conseguiu ver um pontinho andando no aeroporto, viram que era um cachorro, ficou uma meia hora, fácil, o aeroporto fechado. Agora você imagina aquele tráfego todo chegando, a gente tinha 4 ou 5 aeronaves para pousar à noite, lá na Pampulha, o pessoal ficou esse tráfego de espera. Se ficasse mais do que um tempo ali dado que a gente tinha estabelecido com o pessoal nosso do CCO, ia começar a alternar Uberlândia, começar a alternar uma série de lugares. Sorte que abriu, né? Logo na sequência. Deu uma meia hora, acharam o cachorro e guardaram o cachorro. Mas você vê, uma coisinha tão simples, né? Um cachorro, olha o tamanho do impacto que gera na aviação. Né? Não, e só quem pode recolher o cachorro do local são os bombeiros, que são treinados para captura. Né? Então, mesmo que você seja da operação e você aviste, a sua função é comunicar a central, né, de emergência para indicar, e aí eles fazem todos os contatos necessários e o bombeiro se desloca para fazer a captura. E o cachorro sai correndo de você, né? Então realmente pode demorar a fazer a captura dependendo do animal. Porque deve estar É assustado. complicado, é complexo. Com certeza, imagino. Agora, assim, na tua experiência, tem algum caos assim mais emblemático que você lembra assim que foi muito interessante assim que você queira comentar, assim, alguma coisa que foi marcante assim na sua carreira nessa área de gestão de segurança de aeroportos? Olha, eu tenho duas situações, né? Uma foi a obra mesmo de construção das rezas das áreas de segurança, né, de fim de pista do aeroporto, porque é uma obra, foi na verdade, né, uma obra grande, que envolveu muitas pessoas, em torno de 200 pessoas trabalhando na pista, e na avaliação de risco não era necessário a pista ficar fechada, totalmente fechada para essa atividade, porque era justamente próximo da cabeceira.
Então, fazer um gerenciamento de risco, mudando distância declarada de uma pista de pouso e decolagem, com diversas regras de segurança para que aquelas pessoas que estão trabalhando ali não ultrapassem os limites estipulados. Que você tenha uma distância para as aeronaves que estão operando ali, em questão de jet blast também e do pouso. Tudo isso é muito complexo e foi extremamente desafiador para mim, para garantir que a gente ia fazer 1 ano de obra nas 2 pistas do aeroporto sem ter nenhum acidente. A gente conseguiu chegar nesse marco. A gente teve só um acidente de uma aeronave que pousou dentro da parte de pista, mas um pouco antes da zona de toque, mas não trouxe nenhum prejuízo nem para a obra, nem para a aeronave, nem para a operação. Mas no geral, e foi de dia, então nesse momento a gente acredita que pode ter sido alguma questão ali do piloto, que acabou pousando um pouquinho antes, mas assim, foi satisfatório por isso, pela grandiosidade da atividade e por ter conseguido gerenciar isso da maneira correta, evitando acidentes, né? E a outra é realmente da investigação interna que a gente faz em relação a uma ocorrência aeronáutica. Tinha um dia que estava com muita chuva, a visibilidade não estava muito boa, e uma aeronave acabou pousando com o trem de pouso direito fora da pista. E aí o piloto conseguiu voltar para a pista depois de percorrer em torno de 600 metros aí com o pneu do lado de fora. Ele conseguiu voltar para a pista e levou essa aeronave até a posição de estacionamento. E só depois que o mecânico chegou próximo é que deu para ver a quantidade de grama, E o né, tamanho e do de terra estrago, que né? Eu tinha lembro desse grudado evento. na Foi o 1320 aeronave. da Latam, se eu não me engano. Tinha dado muito estrago. Nem pareceu. Não, foi uma outra empresa aérea, mas assim, de repente você lembra de algum outro, né? Mas foi uma outra Foi empresa tantos, né? aérea e não, até que não foram tantas ocorrências, não, a gente teve poucas ocorrências. Essa foi a que mais marcou, porque realmente, né, a gente fala em segurança, que tudo é fator contribuinte, né? E ela teve muitos fatores contribuintes. Ali, o piloto estava em estresse porque a companhia aérea não estava num bom momento, né? Então, tinha a questão do fator humano, no estresse do piloto. Ali tinha a condição climática que não estava boa para pouso, né? E teve, assim, na investigação você vê quais foram as comunicações que foram feitas, se houve falha nessa comunicação ou não, o tempo dos acionamentos para limpar os resíduos que ficaram na pista para que a aeronave seguinte não derrape nesses resíduos que ficaram. Ali é que você vê, na real, a funcionalidade da área protegida, né? E porque a gente tem no aeroporto a área protegida, a faixa de pista e a faixa preparada, né? A faixa preparada é a área que tem que estar realmente preparada caso uma aeronave saia da pista durante uma operação. E assim, os engenheiros eles constroem com base em cálculos e tudo mais, mas você só sabe se funciona quando acontece, né? Que está tudo nivelado, que toneladas de uma aeronave vai passar por cima num dia de chuva, de solo molhado, e que ela vai correr vários metros ali tranquilamente e voltar para a pista. Então é a hora que você vê na prática que uma faixa preparada ela está funcionando. Então, esse me marcou também muito, porque eu tive que estar lá depois para poder verificar, conversar com as equipes, como é que aconteceu, como é que foi o seu acionamento, cruzar as informações, porque a gente sabe que quando tem uma ocorrência aeronáutica, a responsabilidade total de investigação ela é exclusiva do Seripa, né? Mas nós, como gestores, né, do aeroporto, temos que fornecer ao Seripa o máximo de informações que os ajude a entender o que foi que aconteceu. Isso também é muito bom para a administração aeroportuária, para também verificar as suas próprias falhas dentro de um processo. Porque prevenção é isso, você fala, você escreve, você treina. Mas é na prática que você vai verificar. Funcionou mesmo o acionamento da emergência? O bombeiro chegou no tempo que precisava chegar, igual o plano de emergência do aeroporto fala?
né? Quem tinha que estar ali chegou a tempo, os telefones de emergência funcionaram, as pessoas conseguiram se falar, então a gente avalia tudo isso até para consertar o que desviou ali dentro de casa para uma próxima situação fazer da melhor maneira possível. Né? Era isso que Existem eu te perguntava. simulados e tudo mais, mas Era isso que eu te perguntar. Como acontece é que desse jeito. funciona, né? Porque na operação aérea a gente faz assim, tem alguns requisitos nossos, né, para operador aéreo, para simulados, né, de crise, simulados de uma série de Uhum. dificuldades, né? Como é que funciona a questão de exercícios simulados de segurança em gestão de aeroporto? Então, a gente não tem exercícios simulados de segurança operacional. A gente tem realmente de emergência, que cumpre a Resolução 279, e os de crise. Né? O de emergência, eles têm que acontecer numa frequência específica da regulação. E é muito bacana, eu já participei. Eles simulam mesmo, assim, se tem uma pessoa passando mal, vai ter uma pessoa ali deitada, vai ter o acionamento, alguém vai passar para ver, para acionar o outro, e eles não contam para justamente ver como que aquilo vai É bem funcionar. realístico, é isso. É bem realista. Eu Muito legal. participei, era suplente no comitê de riscos. E eu participei de um dos simulados de risco e foi muito bacana, porque era um apoderamento ilícito de aeronave, com negociação da Polícia Federal, de outros entes ali, órgãos do aeroporto, para fazer com que os bandidos, né, liberassem os passageiros que estavam na aeronave. Então, é bem bacana como que funciona a aproximação dos policiais, a segregação do espaço, não ter outras aeronaves próximas, porque você não sabe se tem uma bomba, se não tem uma bomba, o que aqueles bandidos estão portando ali no momento. Tem negociação de suprimentos, às vezes demoram horas, um simulado pode demorar um dia inteiro, dependendo de como ele está sendo guiado, né? E também o detalhe das informações que tem que ser passadas de uma área para outra para tomada de decisão. Então, abre-se uma sala de crise, se reúne os representantes de cada área para tomada de decisão, tem ali o líder da área de crise para dizer, não, vamos fazer assim, de acordo com quem está participando. É extremamente interessante fazer o simulado. Esse eu não quero nem saber de ver no real. Na É verdade, verdade, nenhum. é Né? verdade. Nenhum a gente quer ver no real, mas assim, simular é importante para também entender onde tem um gap e onde pode ser melhorado. Então, a prevenção é isso, é treinar, é simular para ver onde você pode melhorar e a hora que acontecer você está realmente preparado para agir. Ah, com certeza. Eu acho que essa que é bem a ideia, né? Melhoria contínua, né? De uma maneira não só reativa, mas o exercício serve para isso, né? Para você procurar melhoria contínua, exercitando, treinando e aperfeiçoando, né? Acho que essa que é a grande vantagem, né? Muito bom, Natália. Para a gente concluir, eu ia te perguntar o seguinte: poxa, mulheres na aviação, né? Uma carreira tão bacana como a sua na área de gestão de aeroportos, segurança operacional. Que tipo de dica você daria para quem está começando na aviação, que gostaria de iniciar nessa carreira de aeroportos, né? E para as mulheres que estão te assistindo? Sim. Olha, eu vejo que a representatividade das mulheres aí na aviação tem aumentado, isso é muito bacana. Eu tenho grandes exemplos de mulheres incríveis, gestoras de segurança operacional, gestoras de operações, gestoras de companhias aéreas aí, pilotos na aviação. Isso é muito bom ver elas conseguindo se inserir nesse meio, né? E a dica que eu dou é procurar capacitação nessa área. Ainda tem pouco no mercado, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ter muito mais oferta em relação às capacitações em aeroportos, em operação aérea, entre outros assuntos aí voltados para a aviação. E eu imagino que com o tempo a gente vai passar a ver muito mais mulheres em cargos que antes a gente não via. Eu acho muito bacana BH, o aeroporto de BH, da BH Airport, ter bombeiro mulher no aeroporto. Então, a gente está vendo que isso está mudando e eu tenho certeza que buscando capacitação, tentando identificar através desses vídeos no YouTube, através de lives também, o como que é cada função, o que cada um faz, para você também entender assim, eu quero fazer isso, mas o que significa isso?
né? E aí você fala, caramba, é muito bacana essa área, eu quero investir nessa área. E aí você procurar se capacitar, conversar com profissionais, né? Fazer conexões aí no LinkedIn. O LinkedIn está disponível para isso, para a gente se conectar, fazer um networking, entender como é o trabalho para ver se realmente é o que a gente quer seguir. E eu acho que vai dar super certo. A gente tem concessões aí de outros aeroportos no próximo ano, vai trazer muita oportunidade para a parte de aeroportuária em si, da operação, e é isso. Excelente. Muito bom, Natália. Eu te agradeço muito pela atenção e pela gentileza, né, de você conceder para a gente esses momentos de reflexão tão importantes, né, que tanto ajudam a gente no canal, né, e também ajudam a difundir, né, no mercado, que as pessoas conheçam melhor as carreiras e possam se preparar melhor, né, e ter referência, né, de profissionais como você, que desempenham um papel muito bacana nesse mercado, né. Então, eu só gostaria de te agradecer, né, dizer que estamos à disposição e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço também novamente aí a oportunidade e também estou à disposição caso alguém te envie alguma mensagem pelo YouTube, tem mais alguma dúvida em relação à segurança operacional, vou deixar meu e-mail aí com você e estou à disposição para contribuir o que eu puder. Excelente. Muito obrigado. Eu desejo uma carreira de Obrigada. sucesso para você, né? Mais sucesso que você já tem, que eu acho uma carreira fantástica, né? E que dê tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.